Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir na sua Antena 1 Açores. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Esta semana voltamos a colocar o foco das atenções nos jovens e no primeiro Congresso Diocesano que acontece na Ilha de São Miguel de 28 de junho a 1 de julho. O Padre Nelson Pereira é o convidado desta semana. Mas antes, a atualidade da Diocese açoriana. O bispo de Angra, Dom João Lavrador, iniciou a visita pastoral ao grupo ocidental, tendo começado pela Ilha das Flores na passada terça-feira. O bispo açoriano admite que as suas anteriores visitas às Flores não deixaram lugar para grandes surpresas quanto ao perfil da ouvidoria, mas que a saída de pessoas é de facto o maior problema. As Flores, realmente, ao longo do tempo, deu muitos sacerdotes e até vocações religiosas, também tem uma marca muito específica na maior parte destas comunidades. Claro que há aspectos que realmente hoje condicionam muito a vida aqui desta ilha. De uma maneira muito particular, a falta de população. As Flores, talvez, no contexto da nossa diocese e da região, é a ilha que neste momento está a sofrer com a desertificação. É uma ilha que já teve 3 vezes mais o número de pessoas que tem neste momento e neste momento está reduzida mais ou menos a 3.500 pessoas. Portanto, o que quer dizer que em termos de desenvolvimento, por um lado, em termos de procura de soluções a nível económicas e de estruturais para o bem-estar dessa gente, realmente o número de pessoas é pequeno. Também nas comunidades cristãs, pois o problema. Uma questão que está também ligada ao envelhecimento da população, um problema generalizado da região, mas que se acentua ainda mais nas Flores. Este diagnóstico seria mais ou menos previsível e o acolhimento também. Claro, fica sempre um saldo positivo pela amabilidade, pelo acolhimento, pela relação tão boa que esta gente tem com a Igreja e até uma certa avidez que as pessoas têm da presença da Igreja junto delas. Portanto, eu penso que é um bom trabalho e realmente qualquer pessoa que aqui vem sente-se muito bem e, portanto, dentro das limitações, mas penso que está a trabalhar e estão a responder o melhor possível àquilo que são as solicitações da Igreja para este tempo. O bispo de Angra ruma ao Corvo na próxima segunda-feira, onde ficará por 3 dias. A visita pastoral à Ilha das Flores terá a sua conclusão só em novembro, já que esta semana Dom João só visita as paróquias de Santa Cruz. O Conselho das Lajes será visitado para o final do ano. Assinala-se na próxima quinta-feira a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo por toda a região. Na povoação é feriado municipal, a festa começa na quarta-feira, mas todos os caminhos vão dar à matriz na quinta-feira ao meio-dia, garante o pároco João da Ponte. É marcada pela celebração da Eucaristia ao meio-dia, é o ponto alto das festividades, com as primeiras comunhões também de algumas crianças que estão no terceiro ano da catequese, e depois ao final do dia teremos a celebração, a procissão em honra do Santíssimo Sacramento, com o tradicional sermão junto à Câmara Municipal e a bênção do Santíssimo, que não é feita no final da procissão, mas sim a meio da procissão no largo do município. Claro que todas estas festividades têm um outro vasto programa, poderíamos nós dizer profano, com arraial. As festividades vão desde quarta-feira até domingo, pronto, com um vasto programa que marca realmente o corpo de Deus aqui na povoação. Já nas celebrações na Sé Catedral de Angra, todas as paróquias da ouvidoria estarão representadas, garante o cônego Ricardo Henriques. Na Sé Catedral haverá a primeira comunhão na Eucaristia das 11 horas, a primeira comunhão dos meninos da Sé e também dos do Colégio de São Gonçalo. Juntamos-nos todos, são 12, farão a primeira comunhão, entre os quais 2 também se batizarão, com 9 anos, que ainda não são batizados. Depois, à tarde, pelas 18 horas, há uma Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo, à qual se segue
procissão em direção à Conceição. Esta procissão é uma manifestação pública de fé, é um testemunho público de fé, na qual se pretende que cada comunidade mostre a sua identidade, trazendo a cruz paroquial. De modo que, ao nível da ouvidoria de Angra, houve a sugestão e o convite de cada paróquia trazer a sua cruz paroquial, os fiéis também que pretenderem incorporar-se na procissão, juntamente com o seu pároco, para darmos esse testemunho público da presença do Senhor vivo, real, na Eucaristia. Já no Faial, o tríduo preparatório arranca já na segunda-feira, adianta o ouvidor Marco Luciano. Como todos os anos, a celebração adquire um caráter de ilha na Igreja Matriz Santíssimo Salvador da Horta, no lugar da celebração, com um tríduo preparatório. Este ano vamos refletir durante os 3 dias Eucaristia, alimento da fé do crente na segunda-feira, terça-feira Eucaristia, mistério de comunhão e na quarta-feira teremos o tema Eucaristia na missão, ser rosto vivo de Cristo. No dia 31 teremos precisamente a festividade com uma celebração com a presença das confrarias e irmandades de toda a ilha às 18 horas, seguindo-se depois a procissão para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. No Pico, as ruas também se enfeitam para a solenidade, garante o ouvidor Marco Martinho. Além das celebrações que acontecem em cada uma das paróquias, em 6 paróquias da ilha, acontecem as tradicionais procissões do Corpo de Deus, com os caminhos enfeitados de flores, ao som das nossas filarmónicas. São estas as paróquias na zona pastal de São Roque, a matriz de São Roque, na zona pastal da Madalena, a matriz de Santa Maria Madalena, o Santuário do Senhor Bom Jesus, em São Mateus, e também a paróquia da Candelária, este ano no Curato do Monte, e na zona pastal das Lajes, a matriz da Santíssima Trindade das Lajes do Pico e a paróquia de Santa Bárbara, na freguesia das Ribeiras. A solenidade litúrgica do Corpo e Sangue de Cristo começou a ser celebrada há mais de 7 séculos, em 1246, na cidade de Liège, na atual Bélgica. Na origem, a solenidade constituía uma resposta a heresias que colocavam em causa a presença real de Cristo na Eucaristia. O ouvidor de Fenais da Vera Cruz, padre Carlos Simas, desafiou os jovens a assumirem um maior protagonismo nas atividades da ouvidoria. As conclusões são resultado de uma reunião da equipa da Pastoral Juvenil na passada terça-feira na Lomba da Maia, onde foi traçado o plano pastoral para 2018-2019. Os próprios jovens colocaram algumas ideias relativamente compromissos com outros jovens, como, por exemplo, o desejo de quererem retiros, encontros de oração, de se realizar na ouvidoria um próprio dia virado para a juventude. Portanto, os próprios jovens a quererem se comprometer. Também surgiu a ideia de haver um grupo de jovens solidários, mais virados para o âmbito social, litúrgico e da catequese. Foi muito positivo ver os próprios jovens a quererem comprometerem-se ainda mais. Também surgiu a ideia de os jovens evangelizarem os outros jovens, ou seja, eles próprios tomam a noção de que há jovens que tomam outros caminhos na vida, da toxicodependência, do alcoolismo e mesmo uma vida mais ociosa, e estão mais despertos para o chamamento destes próprios jovens, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, para uma vida mais comunitária e mais comprometida com a Igreja. Relativamente à participação dos jovens da ouvidoria no primeiro Congresso Diocesano direcionado para os mais novos, o ouvidor adianta que a expectativa é elevada. Nós estamos muito empenhados a que os próprios jovens se comprometam com este primeiro Congresso Diocesano da Juventude que vai decorrer. Estamos a fazer todos os possíveis para que a informação chegue a todos os jovens. É uma fase um pouco crítica, porque há jovens que ainda estão a terminar a escola com frequências e exames,
mas eu penso que vai ser muito positivo para todos aqueles jovens que vão lá estar. A Pastoral Juvenil da Ouvidoria, além de prometer renovar a sua imagem, terá como lema a evangelização dos jovens pelos jovens, centrando-se numa preocupação fundamental que é de chamar os mais jovens à participação na Igreja. A coleção visitável da Matriz da Lagoa recebeu uma menção honrosa na passada sexta-feira. Um ano depois de abrir portas ao público, Joana Simas, coordenadora científica da coleção visitável, garante que o reconhecimento é motivo de muita alegria para toda a equipa. Tudo começou com uma pesquisa em torno da Associação Portuguesa de Museologia que eu fiz. Sabia que as candidaturas estavam abertas, nós então concorremos para a categoria de coleção visitável e depois fomos informados há cerca de 2 semanas que tínhamos sido nomeados para a cerimónia de prémios. É uma grande honra este reconhecimento através de uma menção honrosa pela Associação Portuguesa de Museologia, ou seja, foi um concurso nacional e termos recebido esta menção honrosa foi um reconhecimento de todo o trabalho, de toda a dedicação, de todo o empenho de uma equipa que acreditou sempre neste projeto e que trabalhou arduamente para que tal surgisse. Mas o início do projeto remonta a 2014. Começou precisamente, se assim podemos considerar, em 2014, com a inventariação de todo o património existente na Igreja Matriz do Lagoa, ou seja, em Santa Cruz, onde se inventariou tudo e também se descobriu que havia património que estava desafiado ao culto, que estava em arrecadações e que mereciam um determinado destaque, uma melhor leitura para dar a conhecer ao seu público. Já para não falar que, em termos de conservação, algumas peças não estavam no seu melhor estado e daí um espaço museológico ser a solução ideal. A cerimónia de reconhecimento teve lugar no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e contou com altas figuras da museologia e do Estado, nomeadamente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que presidiu a sessão de encerramento. E nesta edição do Igreja Açores é nosso convidado o Padre Nelson Pereira, é o mais jovem sacerdote da Diocese de Angra e cujo percurso esteve sempre ligado aos mais novos. Fazemos hoje a antevisão de um congresso de jovens que acontece em São Miguel no próximo mês. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar neste Igreja Açores, Padre Nelson. A Igreja na região está a agir da forma correta para captar os jovens? Antes de mais nada, boa tarde, Tatiana. Eu penso que sim, penso que de há uns anos para cá há uma maior consciencialização da necessidade de atenção aos mais jovens. E eu penso que isto tem vindo a ser refletido até nas próprias normas diocesanas de pastoral, em que a Diocese tem, de facto, se preocupado com uma pastoral juvenil maior em todas as ilhas. E, portanto, penso que conforme o ritmo de cada ilha, mas que um pouco em todas as ilhas temos verificado um fomento cada vez maior desta pastoral juvenil. É claro que nem todo o trabalho está feito e é necessário cada vez mais fomentar esta pastoral juvenil, não só a nível de ilha, não só a nível de diocese, mas também nas próprias comunidades paroquiais, haver esta preocupação de atender aos jovens, de poder, de facto, responder às suas necessidades e de procurar, com a mensagem cristã, formas de os cativar e de os ter na comunidade cristã. Retiros e vigílias são lugar comum, são quase obrigatórios nos encontros para os mais novos. Isso é suficiente? Não, claro que não. É importante, mas não é o suficiente. Mas repara, Tatiana, que nós temos um problema entre mãos que não é de fácil resolução. Nós costumamos a colocar muito o problema Igreja jovens. O que é que a Igreja pode fazer para captar mais os jovens? Mas há que pensar que nesta linha entre Igreja e jovens há outros obstáculos e há outras situações e outros intervenientes que nós também temos que estudar
e que procurar resolver. Repara que nós temos um percurso catequético na Igreja de 10 anos. E como é que é possível, no final de 10 anos, e até em algumas ouvidorias existe o chamado ano de preparação para a confirmação, que ainda é mais de um ano, e com todos estes retiros, com todas estas formações, nós muitas vezes chegamos ao fim deste percurso, com o sacramento da confirmação, e os jovens desaparecem das comunidades. Portanto, há aqui uma série de... há aqui um problema que, à primeira vista, nós vemos como é que é possível isto acontecer, não é? E há aqui várias questões que nós temos que ter em consideração. A primeira, e penso que é a mais fundamental, é a questão dos próprios pais. Eu penso que mais do que nunca é necessário quase como uma recatequização dos próprios pais. E de procurar que estes pais tenham um papel ativo no crescimento cristão dos seus filhos. É claro que este processo muitas vezes é difícil de o conseguir, mas penso que isto, enquanto não for realizado, nós não teremos os efeitos necessários. Depois é claro que é necessário cada vez mais uma formação dos próprios catequistas. Repara que os jovens hoje, desde muito cedo, começam a ter contacto com a história, com as ciências, com a filosofia e começam desde muito cedo a colocar questões à sua própria fé. E é necessário também que a Igreja saiba, através dos seus catequistas, dar resposta a estas dúvidas e estas inquietações dos jovens. E por outro lado, eu penso que nunca vamos ter jovens cristãos enquanto também não houver um encontro, que é um encontro pessoal entre o jovem e Jesus Cristo. E é necessário procurarmos fomentar, digamos assim, este encontro e propiciar este encontro, que é um encontro pessoal, mas que é um encontro necessário para a aderência da fé. De qualquer forma, eu penso que é necessário salientar que, mesmo assim, nós temos muitos casos de sucesso. Eu trabalhei vários anos com os jovens na Ilha Terceira e uma coisa que me admirava muito era ver jovens que, a nível, por exemplo, familiar, vinham de famílias que não eram participantes na igreja, jovens que, depois do seu percurso catequético, aderiram através da entrada em grupos juvenis e que aderiram à fé e são hoje cristãos comprometidos e cristãos ativos nas suas comunidades. Portanto, eu penso que os jovens realmente procuram algo, procuram a Igreja. Agora, é necessário saber dar resposta a todas estas condicionantes de forma a permitirmos este encontro do jovem com Jesus Cristo e a aderência à fé. Conhecias a realidade terceirense, agora começas a conhecer a realidade do Faial. Cada ilha tem a sua dinâmica em termos de jovens ou é possível replicar um modelo de aplicação a todas elas? Não, é uma das coisas que aprendi aqui na Ilha do Faial foi que não há modelos certos, não há modelos ideais. Quer dizer, nós temos que adaptar a nossa ação pastoral à realidade onde estamos. E, portanto, é claro que aqui na Ilha do Faial a ação não pode ser a mesma que tinha na Ilha Terceira. E um pouco por todas as ilhas nós temos que adaptar estes modelos. Eu verifico aqui na Ilha do Faial uma pastoral juvenil que está mais debilitada. É claro que também há que ter em consideração as condicionantes das ilhas, sobretudo das ilhas mais pequenas, muitas vezes com a falta de jovens, não é? E também ver que nestes ambientes nós não podemos pensar apenas no modelo de grupos de juvenis, mas saber aproveitar aqueles grupos onde já existem jovens, estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos acólitos, e outros grupos que às vezes encontramos jovens, e é a partir destes grupos que podemos fazer um trabalho com os próprios jovens. Nelson Pereira, claro que a Igreja não pode ser vista única e exclusivamente como uma entidade empregadora, mas numa sociedade onde os empregos estão tão escassos, o sacerdócio não seria um caminho a ponderar para os que têm uma ligação mais intensa com a Igreja? O que é que falta para muitos deles avançarem?
Ora, como dizias, nós não podemos ver a Igreja como uma entidade empregadora e, portanto, não pode ser um critério na escolha do sacerdócio a falta de emprego, não é? Agora, é claro que nós podemos nos perguntar, bem, naqueles jovens que têm um papel mais ativo na Igreja, que são participativos na comunidade, será que colocam a questão do sacerdócio? Eu penso que sim. Eu penso que todos os jovens que são ativos na paróquia, na igreja, no momento da sua adolescência ou da sua juventude, colocam esta questão. Tenho certeza disso. Agora, o que é necessário? Eu penso que é necessário um acompanhamento destes jovens. E daí que cada vez mais se dá a importância à existência de pré-seminários nas diversas ouvidorias, nas diversas ilhas, em que exatamente se procura fazer este discernimento vocacional. O discernimento que pode ou não dar para a vida sacerdotal, mas ajudar os jovens a discernir qual a sua vocação e qual o chamamento de Deus para a sua vida. Eu penso que é imperativo que, pelo menos em todas as ilhas, se realize um pré-seminário regularmente, onde se possa acompanhar a vocação destes jovens. Por outro lado, é sempre imprescindível o acompanhamento dos párocos. E, portanto, penso que aí também os párocos têm um papel muito importante na sinalização, em primeiro lugar, destes adolescentes ou jovens que podem colocar a questão do sacerdócio e de os acompanhar neste processo de discernimento. A toxicodependência é, e particularmente nos Açores, um problema da sociedade em geral, mas dos jovens em particular. Como é que a Igreja atualmente se posiciona para acompanhar estes jovens e estas famílias? Ora, eu penso que hoje, mais do que nunca, e nós muitas vezes podemos não ter essa consciência, mas mais do que nunca, a questão da toxicodependência é algo atual e grave na nossa região. Aí a Igreja tem tido um papel importante, através dos seus movimentos e serviços, até mesmo através de algumas ordens religiosas, que têm tido aí um papel muito ativo na erradicação da toxicodependência. Penso que a Igreja ainda pode ter um papel mais ativo, até porque a mensagem do Evangelho é quase como um antídoto para esta toxicodependência. Repara que a mensagem do Evangelho é dar um sentido à vida, e este sentido que passa pelo seguimento de Jesus Cristo. E a toxicodependência muitas vezes é o contrário, é um refúgio ao próprio mundo. É interessante, Tatiana, que há algum tempo saiu uma obra de um autor muito conhecido, Viktor Frankl, uma obra intitulada A Falta de Sentido na Vida, e que tratava exatamente disto, como hoje, apesar de vivermos numa sociedade com um grande leque de ofertas de tudo e mais alguma coisa, em que não nos falta nada na sociedade ocidental, nós vemos cada vez mais jovens que não encontram um sentido para a sua vida e que muitas vezes acabam por se refugiar em toxicodependência ou até em situações mais graves como o próprio suicídio. E eu penso que mais do que nunca este tema tem que ser abraçado pela sociedade em geral, mas em particular também pela Igreja, e deve ser tratado e devemos acompanhar os jovens de uma forma muito intensa neste sentido. Eu penso que, como dizia, o Evangelho por si só é um antídoto e é necessário também ir ao encontro dos jovens e propor este Evangelho. Eu penso que aqui há um papel muito importante que os próprios jovens cristãos devem ter. Eu penso que a forma mais eficaz de chegar a estes jovens toxicodependentes é através dos jovens cristãos, que com o seu testemunho de vida e com a palavra que podem lhes dirigir, pode ajudar a cativá-los para a Igreja e a partir daí fazer-se um trabalho que ajude estes jovens a sair destas dependências. Nelson Pereira, a Igreja pede o CPM aos futuros casais quando a maior parte já vive junto. Está na hora de falarmos de sexualidade antes do casamento? Sim, sem dúvida. Repara que a maior parte dos cursos de preparação para o matrimónio hoje, a grande maioria dos casais que lá vão já vivem juntos. E muitos deles até já com filhos. E, portanto, é algo
que hoje tem que ser tratado. Eu penso que nos cursos de preparação para o matrimónio há que ter em consideração, naquela formação que é dada, há que ter em consideração estas realidades e também da própria Igreja haver aí uma formação que vá ao encontro destas necessidades. Eu penso que o CPM é sempre importante, mesmo com a experiência dos casais que podem já ter alguns anos de experiência em vida conjugal. Mas o CPM é sempre importante porque nos dá e dá a conhecer aos casais as exigências do matrimónio cristão. Agora, é claro que eu penso que há que haver também aqui uma abertura da própria Igreja a estas novas realidades e um acompanhamento destes jovens casais. A Diocese de Angra está, portanto, a preparar este primeiro Congresso Diocesano da Juventude, que vai acontecer entre 28 de junho a 1 de julho, mas as ilhas ainda se estão a trabalhar um pouco isoladas. Como é que isto se pode contrariar? Como é que se pode contrariar esta tendência? Ora bem, nós, em primeiro lugar, temos que ter a noção das especificações da nossa Diocese e, sobretudo, da geografia da nossa Diocese. É claro que fazer um trabalho conjunto num território que é repartido em 9 parcelas é difícil, não é? Eu penso que é sempre fundamental o trabalho de ouvidoria, o trabalho de ilha. Penso que é indispensável este trabalho ser realizado. Agora, é claro que nós temos que começar a partir também para iniciativas de caráter diocesano. Isto já tem sido feito há algum tempo, tem-se procurado motivar este trabalho. Por exemplo, estou-me a recordar de uma ação que já há alguns anos se vem repetindo, que é a peregrinação diocesana dos acólitos, que já há alguns anos que é realizada e que percorre diversas ilhas, reunindo os acólitos da Diocese. Eu penso que este congresso agora dos jovens é também um marco importante. E eu penso que pode ser muito benéfico para os jovens que lá vão participar, mas também benéfico para a Diocese nas conclusões que daí vão sair. Porque eu penso que é no confronto destas diferentes realidades, que cada ilha é uma realidade diferente, neste confronto de realidades, neste confronto de ideias, de problemas, mas também de possíveis soluções, que nós vamos ter um documento bastante rico e que nos vai ajudar, como Igreja Diocesana, a poder acompanhar os jovens de uma forma melhor. E, por outro lado, este encontro de jovens de diversas ilhas, do mesmo local, para discutir os mesmos temas, e aquilo que os reúne, que lhes é comum, é a sua fé, eu penso que é também muito importante, porque acaba por ser também um momento motivador para estes jovens, demonstrando-lhes que não estão sozinhos e que há imensos jovens como eles que também procuram viver a sua fé de uma forma séria, de uma forma concreta e de uma forma comprometida. E, portanto, penso que este é um primeiro passo importante. É claro que é necessário cada vez mais fomentar a participação destes jovens. Nós sabemos que muitas vezes não é fácil, até porque das condicionantes dos transportes, mas eu penso que é necessário a Igreja encontrar as melhores soluções para promover a participação dos jovens neste encontro. Penso que vai ser um encontro muito rico e que vai ter consequências práticas muito importantes para a nossa Igreja Diocesana. E vamos esperar que com a adesão massiva dos jovens açorianos. Obrigada, Nelson Pereira, o mais jovem sacerdote da Diocese e também já com largos anos de trabalho com os mais novos, e um bom congresso também para si. Um grande beijinho e obrigada por estar connosco. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir na sua Antena 1 Açores.